Tudo bem? Como é que vocês estão? Estou só aguardando a Elza entrar para a gente começar a nossa collab, né? E hoje nós vamos falar sobre Linf. Ela acabou de chegar aqui, ó. Já vou aceitá-la. Oi, Nath, tudo bom, querida? Então, ok, tô aceitando a Elza. Vamos. Oi, Mari, tudo bem? Como que você tá? Saudade de você. E Nath, saudade de você também. Oi, Elza, tudo bom? Tudo jóia, boa noite. Boa noite. Estamos aqui, né? Eu convidei a Elza, nós conversamos e achamos super apropriado trazer o Linf para a discussão nessa live de hoje. Eu tenho muitos professores que seguem e seria uma coisa muito interessante. Eu confesso que meio que nós vamos descobrir, eu e os meus seguidores vamos descobrir juntos, explorar um pouquinho o Linf, porque eu não tenho muita ideia também. Primeiro eu quero pedir para a Elza se apresentar e falar um pouco dela. Vai lá, Elza. Então, colegas, boa noite. Eu sou a professora Elza, eu sou aqui do Rio de Janeiro, trabalho com formação de professores e sou professora de sala de aula da escola pública. Eu trabalho com essa abordagem denominada Linf, e esse é o motivo do meu arroba. Tá muito escuro aí, Julissa, para você? Está me vendo bem? Não, tá bem legal, tá bem tranquilo. Tá. Então, esse é o motivo do meu arroba ser prof.elza_linf, porque eu sou uma defensora e tento divulgar e popularizar uma abordagem que, na atualidade hoje, né, tem uma demanda e uma escassez de mão de obra. Mas, voltando à minha formação, eu tenho formação em letras, português e inglês, né? Fiz alguma pós-graduação, mestrado, terminei o doutorado recentemente em formação continuada de professores de línguas. Então, eu sou muito cara, né, a essa área de formar professores cada vez melhores, né, para atender as demandas do mercado. Então, a abordagem Linf, não sei se eu já posso começar a... já pode, porque a minha pergunta era bem essa, assim, porque eu tô bem curiosa para saber mais especificamente o que é a abordagem Linf, de onde é que ela surgiu e, por exemplo, assim, qual é o foco, né? Isso. Então, vamos lá. A abordagem Linf, ela não é novinha, não. Ela já está há algum tempo sendo praticada. Ela chegou no Brasil na década de 70, pela PUC São Paulo, e através de lá ela se multiplicou por algumas universidades. Acontece que a abordagem Linf, ela ficou muito no âmbito da universidade e das escolas técnicas. Aí é por isso que eu entro. Por isso que eu me tornei uma professora Linf, porque eu fiz um concurso público e sou professora de um instituto federal, desses institutos federais de educação que tem espalhados pelo Brasil. Em sua maioria, para os alunos do ensino médio técnico, a gente trabalha com a abordagem Linf, de línguas para fins específicos, independente se quer seja ela português, espanhol, inglês e francês em alguns cursos, sabe? Então, o que acontece? Qual é o diferencial da abordagem Linf? A abordagem Linf, ela parte de uma análise de necessidades bem feita. Então, quando você trabalha no one-to-one, isso é assim, você consegue ser genuinamente Linf, tá? Isso não quer dizer que em pequenos grupos você não consiga ser. Deixa eu só me fazer entender. Então, você entende da onde aquele aluno sai, em termos de conhecimento linguístico, em termos de performance de habilidades, e para onde aquele aluno quer ir. Ele precisa ir ou ele quer ir, aí vai depender. A gente vai estar baseado em desejos, necessidades e lacunas linguísticas. Então, eu sou tem coisa que... Total, olha, eu estava assistindo, eu tenho te seguido direto, porque eu gosto do seu trabalho. Aliás, parabéns. Ai, obrigada. Porque, assim, é um trabalho muito autoral e muito solitário. Né? Você deve entender o que eu estou falando, porque você não sabe qual vai ser a demanda que vai chegar, mas você tem que estar preparado. E o que acontece? Os professores, hoje em dia, que trabalham com Linf, eles trabalham assim como você, pela experiência, pela intuição,
né? Mas quando a gente tem um conhecimento prévio, e não precisa ser uma faculdade de conhecimento prévio, não. Pode ser uma formação continuada, pode ser um evento que você participou. Eu não sei se você está sabendo do aulão que vai ter no sábado, que eu estou oferecendo. Então, pode ser dentro de um aulão. Isso é uma formação continuada, vai te trazer subsídios para você conseguir desenvolver um trabalho diferenciado. Porque o que acontece? Eu não sei se você vai concordar comigo. O preço que você cobra para um atendimento individual, LINF, não é o preço do teu grupo. Não. Não é. Não é. E aí é que eu falo, um professor qualificado e capacitado, ele tem valor no mercado. Quem te procura para um atendimento one-to-one, com um fim específico, com uma necessidade, ele não está pensando em preço. Porque ele entende, é um aluno mais amadurecido, mais engajado, mais dedicado. Não é? Sim, e então, eles têm um objetivo bem claro. O objetivo do aluno one-to-one, ele é bem claro. E eu acho até que eles já têm isso em mente, que com um grupo, esse objetivo dele ia ficar mais diluído, né? E o prazo ele pode até ser alcançado, mas a longo prazo, talvez, ou não tão rápido quanto o aluno precisa, né? Isso é uma demanda da contemporaneidade, já era antes da pandemia, mas a pandemia, ela escancarou que pessoas perderam a oportunidade de trabalho por questões da língua, de desempenho da língua. Então, os professores de inglês, eles estão vivendo agora essa demanda dessa necessidade, desse aprendiz que não quer ter tempo, não quer cursinho, não que o cursinho não tenha papel, o cursinho tem seu papel e é correto, né? Vai ter aluno para todo mundo. Concordo. Mas a gente tem que ter a professora para atender esse aluno. E a gente, às vezes, vai nessa de ir mais na intuição e na experiência. Então, o meu perfil, ele surge para popularizar e divulgar essa abordagem. Porque, como eu estava dizendo antes, ela ficou muito no âmbito da universidade, das escolas técnicas. Sim. Mas assim, ela não desceu um pouquinho para a ponta. Muita gente faz, e faz muito bem feito, como você, mas muita gente podia estar fazendo. Então, assim, é uma convocação que eu faço aos professores. Assim, tem muitos professores que, nesse momento, estão precisando de aluno. Professor que dá aula em cursinho, não pode ter o teu aluno também one-to-one. Agora, então, que a gente não tem distância, que né, a gente tem essa questão do online, que tem o lado negativo, mas também tem um lado positivo, né? Então, você começa a ter que quebrar paradigmas. Você não pode ter determinados preconceitos, tipo o que você colocou hoje no seu story. Você acha que dá para começar pela gramática? Se o aluno quer a gramática, é por lá que você vai começar. Sim. Se o aluno não quer a gramática, você vai dar a gramática no contexto, ele vai nem perceber. Sim. Inclusive, essa aluna ali que eu postei, ela foi bem como você disse, uma quebra de paradigma. Porque quando ela me apareceu, ela é fluente, tá? Ela disse para mim, assim, ó, eu fiz um curso de inglês. Assim, ó, como é que eu acabei trabalhando eu sou LINF e não sabia, né? Os alunos que me procuram, todos eles, sem exceção, eles passam por um nivelamento. Nesse nivelamento, eu avalio a fluência, a compreensão oral, avalio tudo e converso sobre os interesses deles. E no nivelamento dela, eu vi que ela era fluente, que ela tinha um inglês excelente, ela é uma adolescente. E daí eu fiquei me perguntando se vai ver que ela quer aula de conversa. Quando a gente chegou na parte dos objetivos, ela me disse, eu fiz um curso de inglês, eu sei falar inglês, mas eu quero saber gramática. É a vontade dela, né? E se é a vontade dela, ela gosta, então... Mas ela me chocou um pouco, porque é uma adolescente, querendo gramática. É verdade. Né? Daí eu fiquei meio assim. E eu teria, como todos os meus alunos, é mais uma que eu teria que fazer a aula dela para ela. A aula dela é para ela, né? Mas eu acho que é bem exatamente como você disse, é um mercado que existe e a gente tem que atender, e porque tem aprendizes, todos os tipos de aprendizes,
né? Todo. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Mas a da Aí gramática eu fiquei chocada. Não, e assim, Julissa, se eu te contar que, por exemplo... Bom, e aí, como eu estava dizendo, um curso LINF, genuinamente, para ele ser bem fechadinho, LINF, ele é o one-to-one, como você tem... Você não vai encontrar uma outra adolescente para se juntar a ela que queira gramática, dificilmente, né? Mas quando você tem pequenos grupos, ou grupos com interesses afins, você também consegue fazer. Sim. Por exemplo, na Escola Técnica Federal, onde eu dou aula, eu trabalho com cursos muito específicos, tipo biotecnologia, química, farmácia. E os meus grupos são de 10 a 15 alunos. Por que eu uso o LINF ali para eles? Pelo seguinte motivo. Porque esses meninos, eles têm que entrar no mercado de trabalho. Eles estão ali, eles são, né, de uma escola pública, agora mais do que nunca, eles têm que ir para o mercado de trabalho. Então, eu tenho que embasar esses meninos com aquilo que eles precisam, que é o nome de equipamentos, segurança de laboratório. Então, eu nunca vou começar um curso LINF explicando regular verbs, to be. Não, eles já começam direto em vocabulário de laboratório. Por quê? Eu já entro numa zona de conforto. Então, ele não precisa ter um conhecimento prévio do inglês. Porque ele entra com conhecimento da área. Então, hoje mesmo, eu dei a primeira aula para uma turma. Eu joguei, Julissa, juro, 50 nomes de equipamentos de laboratório. Se eu te disser que os meninos que são zero, que nunca viram inglês, tá? Só viram inglês na escola, eles sabiam 40. Tinha 10 que eles não sabiam assim, porque a palavra não era tão transparente. Eles já são familiarizados. Então, o que você faz? Você usa uma área de conforto dele, ele se empodera daquilo, você dá autoestima, porque eles vêm sabendo que não sabem, pensando que não sabem, mas sabem. E dali, o meu primeiro ponto gramatical com eles é is used to. Porque eu vou agora descrever. E aí eu vou entrar com uma gama de verbos. Então você vê, a lógica não é a lógica, sabe? Mas eu acho que tem assim, tem cursos formais, escolas de idiomas, que já estão começando a ver esse mercado, que ninguém é bobo, e já estão começando a dar os primeiros passos, assim, curso para, sei lá, business, como outro dia eu estava numa live, né, com a Carla, curso para business, curso para designer, e já tem um livrinho, uma apostilazinha. Eu acho que já é um primeiro passo. Não é um LINF genuíno, porque o genuíno, ele não tem material que dê conta. Eu tenho certeza que você não está adotando material com a sua aluna. Não. Porque não tem como. Como que eu vou encontrar um material para biotecnologia? Não existe. Então, o professor LINF, ele tem que ser capacitado também por isso. Sim. Porque ele vai ser exigido em funções que ele não é exigido quando ele está num curso. Sim. O curso já te dá um treinamento, te dá um material, facilita a vida da gente. Mas às vezes... Eu tenho uma pergunta para te fazer. Então, por exemplo, assim, eu tenho um aluno que ele é dentista, tá? Quando ele fez o nivelamento dele, o que ele me disse? Ele disse que ele estava dando uma palestra na Polônia. E quando ele foi assistir a gravação dele, ele se achou horrível falando inglês. Então, ele falou assim, eu não consegui me ouvir, eu fiquei com vergonha. Esse aluno, ele estava dando uma palestra, ele também já é fluente, né? Mas ele queria trabalhar, por exemplo, assim, a parte técnica. Porque na hora que ele ia explicar como ele fazia um implante, ele colocava assim, put, sabe? Ele colocava palavras, não insert and place. É isso que ele queria trabalhar. Só que daí, como você mesma falou, não tem um material para isso. Não existe isso, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei um material de avançado, escolhi um material didático de avançado, e ali eu ia trabalhando a parte de gramatical, vamos supor, e trabalhava a parte de dentística mesmo, de implantologia e tudo mais. Isso seria um LINF? Isso seria uma adaptação LINF, mas não deixa de ser LINF. O LINF mesmo genuíno é quando é one-to-one com o material que você cria. E às vezes o material vem até por sugestão do aluno. Professor, olha, a gente trabalha muito o pessoal dos portos, que dá aula no curso de porto, né? De quem trabalha em porto.
Eles têm uma documentação que é toda baseada em números e letras. Então, eles já trazem aquele material para a gente, entendeu? Entendi. Mas ele é LINF porque em algum momento você deixa o teu material e trabalha o que ele precisa e o que ele quer. Entendi. E porque eu até desenvolvo as atividades com artigos técnicos, sabe? São artigos acadêmicos. Aí eu faço atividades eu faço o pre-reading, eu faço o reading, a discussão depois do reading, fill in the blanks, tudo sobre o assunto que ele quer. Então, ele seria tipo um misto mesmo, né? Isso, seria um misto, mas já é um grande passo. Porque esse professor não ia encontrar uma outra professora disposta a meter a cara. Porque aí você teve que sair da sua zona de conforto. Sim. Porque você também não sabia. Não é? Então, a gente tem que sair, a gente tem que estudar. E é uma tecla que eu bato, assim, ó, o professor, ele é uma constante construção. Né? Teve uma vez que eu tive uma experiência similar à tua. O rapaz chegou para mim, ele não era 0, não, mas ele era um básico bem low, assim, tá? E falou assim, olha, ele é até meu cabeleireiro. Ele falou assim, Elza, eu tenho um mês para fazer uma apresentação sobre cabelos no Brasil, na Alemanha, em inglês. Ai, meu Deus. Por que que eu ia trabalhar com esse aluno Reading Comprehension? Fazia sentido? De jeito nenhum. Ele precisava apenas, neste momento, articular, fazer. E aí é que vem também a riqueza do LINF. O LINF não está preso a um método. Eu posso usar o método super pós-método, na verdade ele está mais ligado ao pós-método do que à quebra dos métodos, né? Eu posso usar, mas em algum momento, sabe o que eu usei com esse aluno? Repetição. Sim. Porque ele precisava entender, e eu precisava entender, ele trazia o material e eu tinha que entender as diferentes nuances do loiro. Apesar de não enxergar, porque eu sou loira, mas eu só tenho um loiro na minha vida. E ele via 5 tons de loiro, cada loiro com um nome diferente. Então eu acho que é uma parceria enorme. Sim. O professor, é um aprendizado nosso também. O professor que se diferenciar nessa perspectiva. Voltou ou não? Não, tô aqui, tá tudo bem. É porque o gato era para estar com a minha filha, mas a minha filha largou o gato. Não tem problema. Eu acho que o professor que se predispõe a se colocar assim, vulnerável, porque você se coloca vulnerável. Sim. Muitas vezes, meus colegas, tem até um colega meu aqui, uma colega que dá uma aula de uma matéria super específica. Sim. Não, eu tô tranquila. Tu estás aí? Tá me vendo bem? Tô te vendo, tô te vendo. Então é isso, eu acho que é quebra completa de paradigmas. A gente estabelece uma parceria com o aluno fica muito satisfeito, porque ele vê o negócio acontecer. Esse aluno foi, se apresentou, ficou muito feliz, muito contente. Chegou lá, outros colegas, participantes de outros países, não conseguiram se desenrolar, mas ele foi preparado. Então, o que acontece? A gente se põe na vulnerabilidade, mas o professor tradicional, que é formado ainda, né? Ele não quer se mostrar vulnerável e não quer sair da zona de conforto. Sim, porque é mais prático a pessoa ficar no que está pronto. Né? Só que as pessoas não sabem que isso é um nicho que agrega valor e agrega grana. Entendeu? Os professores, eles têm que ter... Não é que, eu sou professor porque eu amo. Não, eu tenho o maior orgulho de ser professora, mas a gente tem que ser professor, ter orgulho de ser professor e se valorizar para ser professor. Mas não adianta você falar isso e não querer se qualificar. Porque aí você vai ficar na mesma, correndo atrás do próprio rabo. Sim, né? Sim. Então, eu acho que é uma você, assim, para mim assim, super lindo. Eu até depois vou te convidar para uma entrevista, porque eu acho que, assim, dava para gente escrever um paper juntas, sabe? A teoria com a prática. Sensacional. Olha, eu tô tanto tempo fora do meio acadêmico que eu vou ter que estudar de novo. Não, mas olha, você pensa que tá, mas não tá, porque o meio acadêmico também é relato de experiência. Se você escrever o teu relato de experiência, você tem um artigo, né, acadêmico, que a gente tem um pouco desse preconceito mesmo com o texto acadêmico, mas a academia está muito mais...
eu acho até que você falou, acho, não sei se foi numa outra live, ou alguma coisa que você fez sobre o distanciamento do meio acadêmico e da comunidade, da profissão, né? Porque às vezes a gente entende que, como a gente é professor, a gente não está na universidade. Esse é um mito que a gente tem que também quebrar mito, né? Eu sou professora, estou no front, estou nesse mesmo desafio que todos estamos, da aula online, com alunos que tiveram muito problema para conseguir o acesso. E gosto de ler, mas eu sou estudiosa. Eu gosto, sabe? Então, só que eu acho que, assim, eu não quero que ser exemplo para ninguém, mas eu acho que o professor, ele minimamente, ele tem que ver onde que o nicho dele, nesse momento, está. E eu acho que esse ambiente online, né, virtual, ele propicia isso. Quem não aproveitar, não surfar nessa onda agora, está perdendo, assim, grana, está perdendo tempo, sabe? Mas não é um desmerecer dos cursos, não é um desmerecer dos livros. Eu acho que vai ter aquele aluno que ele quer o curso. E tá tudo bem, porque o curso, às vezes, é a socialização, é o adolescente e tal, e quer. Mas tem um aluno que não quer, né? Sim, sim. E isso também não tem a ver com inglês, não. Isso tem a ver com português, inclusive, porque tem uns perfis aqui na internet que estão usando muito bem o português para fins específicos, preparando para a seleção de mestrado, preparando para o Enem, no momento em que a escola está tentando, né, sobreviver, assim, mas que ficou um gap, né? Por mais que tenha se continuado ano passado, ficou um gap. Alunos de alguns segmentos ficaram muito prejudicados. E eu acho que tem professores que estão fazendo trabalhos belíssimos com português também. Sim, não, né? Eu concordo. Por isso... que tu falasse uma coisa que eu achei muito interessante sobre o mercado novo por causa do meio virtual, né? Porque, por exemplo, assim, esse aluno meu que é dentista, eu estava conversando com ele. Ele começou com a ideia porque ele ia dar um curso na Rússia. A pandemia veio, né? A coisa não rolou tanto, mas o que aconteceu? O mercado se abriu para ele, porque ele pode dar os cursos dele em inglês aqui no Brasil, virtualmente, entendeu? Exato. Então, a línguas para os fins específicos é um mercado muito promissor e bem na hora agora. Ele está surgindo bem agora, porque as pessoas conseguem... Agora elas conseguem alcançar o mundo inteiro sem sair de casa. Né? Exato. E a gente pode participar de formação também em universidades que estão abertas aí, até com cursos free, né? Sim, de graça, oferecendo. Eu vi outro dia Harvard, não na nossa área, mas assim, gente, vários profissionais podem, né, se aproveitar, mas aí não tendo inglês, já cria uma barreira, né? Sim. Eu tenho uma pergunta para fazer para ti. Então, por exemplo, assim, eu meio que sem querer sou linfe. A pessoa que, por exemplo, assim, eu tenho um professor que de repente está escutando, agora está assistindo a nossa live e ele pensa assim, como eu posso me tornar? Tem um curso que eu posso fazer? Tem algum material que eu posso seguir? Como que eu posso? Essa é a minha pergunta para ti. Se alguém trabalha com aulas para professores sobre como eles se tornam, como eles podem se desenvolver para serem linfes. Nesse momento, eu acho que assim, tem muitos perfis na internet. Eu nunca vi nesse viés, mas quem visitar o meu perfil, os posts dão muitas dicas, tem IGTVs. Esse aulão é uma oportunidade. Eu disponibilizei um e-book com 10 textos meus, todos sobre línguas para fins específicos. E em breve a gente vai estar soltando o curso 20 passos para criar o curso Linfe. Então, isso é uma convocação para professores de todas as línguas. Sim, sabe? Mas não adianta eu soltar um curso agora se as pessoas não sabem. Eu preciso despertar a vontade, o interesse e a curiosidade. E aí é isso que a gente está fazendo aqui, né? Principalmente os professores mais novos que saem da universidade ainda não têm a experiência de falar assim, não, eu vou nessa, porque eu não sei, eu não estudei, como é que meu aluno vai saber mais que eu? E tem momentos da aula que isso é natural, que ele te explique o que está no texto, porque você não está entendendo. Com certeza. Né?
E aí a gente pode até trazer aqui o par mais competente, quem é? Depende de que momento da aula. Você está ali como expert da língua, mas o expert da área sempre será ele. Com certeza. Né? Com certeza. É uma troca muito grande. Eu sempre brinco com ele que é um win-win, sabe? Porque saímos dois aprendendo dali. E isso... Os dois aprendendo. Eu citei esse exemplo, mas, por exemplo, eu já tive arquiteto, que também teve aula específica, preparei material só para ele, para apresentar mobílias e materiais de mobiliário. Então, assim, ó, é gigante se tu pensar em todas as profissões, em todos... Nossa! Né? E para o professor, porque o professor normalmente adora estudar e adora aprender. Normalmente. Então, tu estás ali aprendendo de mil coisas, enfim, né? Não, e tem uma coisa também no curso LINF, é que as aulas, elas são muito exclusivas. Isso quando você fala para um aluno, olha só, aqui eu vou fazer uma análise de necessidades, depois eu vou aplicar em você um placement test, mas é porque eu vou desenhar para você um curso exclusivo. Quando você fala essa palavra, eu vou fazer um curso exclusivo, contemplando o que você já sabe, o que você não sabe, a sua área, o seu gosto, as suas experiências anteriores, que aí... O cara que te procura já teve um monte de experiência frustrada, que você tem que usar a seu favor para não repetir, né? Então, é todo um diferencial. É um professor diferenciado que oferece um serviço diferenciado para um aluno diferenciado. E, por isso, o valor é diferenciado. Sim, com certeza. Né? Eu acho que deu a nossa hora já? Não sei. No meu aqui são 22. Nossa, a gente foi longe. Eu acho que deu, né? Eu sabia que ia render, eu tinha certeza que ia render. A minha eu também. Foi muito bom, foi muito bom. Eu quero ver se eu tiro uma print, nossa, vamos tirar um sorriso assim bem bonitinho. Ai, vamos lá. Vamos lá. Mais uma, tá? Tá. Deu, pra garantir. Elza, eu adorei te conhecer, adorei essa troca. Eu também, Julissa. Eu quero te parabenizar demais. Muito. E assim, quero te parabenizar demais. Eu tô sempre te seguindo, vendo seus posts, seus stories. Me divirto com os chocolates lá. Mas é assim. Eu tive uma semana muito difícil. A gente acaba que compartilha a vida. E acho que o Instagram é isso aí mesmo, né? Essa conexão. Quem nunca, né? Sim. E mas a gente se identifica, como diz o nosso guru, né? Com a dor do outro, né? Exatamente. Então, ô, Julissa, só tira uma dúvida para mim. Você é de qual cidade? Eu moro em Florianópolis. Ah, tá. E tu é do Rio, né? Tá joia. É do Rio, né? Isso, eu sou da capital mesmo. Na verdade, eu não sou daqui, mas nesse momento estou aqui. Então tá, olha que legal, né? Eu tenho uma aluna aqui que tá mandando... Olha que legal, tem gente falando aí, ó. Muito legal ver professoras comprometidas e dedicadas. É isso aí. O professor, isso é pré-requisito, né? E ela é professora também. Ela é minha aluna e ela é professora também. Ah, que legal, Mariana. E tá fazendo mestrado agora. Tem um orgulho enorme dela. Ela foi uma que eu citei esses dias. Que lindo. Foi uma que eu citei esses dias, porque quando a gente dá aula, você compartilha disso, é uma coisa única muito nossa. Você vê aquela pessoa que lá atrás começou insegura, queria contar as coisas e não conseguia, e daqui a pouco você olha ali ela contando a vida toda, contando o que ela fez essa semana, contando vitórias e frustrações, tudo em inglês. Isso é uma gratificação que só professor tem. Nossa, a gente até arrepia, né? Sim. E a mesma coisa, né? É assim, quando você vê o aluno chegando ao fim que ele quer também, né? Eu acho que você se realiza. Com certeza. Assim, às vezes ele fica pouco tempo com você, porque ele te procura naquela situação de emergência. Mas cria um vínculo, porque são seres humanos, né? Sempre tem um carinho, né? Sempre tem um carinho por eles, né? Tem um carinho. Então tá, Elza, muito obrigada. Eu que agradeço, adorei. Eu também amei muito, pode contar comigo e eu sei que também posso contar contigo para isso, vamos fazer qualquer hora uma lá no meu. Com certeza, com certeza. É só convidar que eu vou. Tá bom. Um abraço, querida. Boa noite. Obrigada para todo mundo, tá? E só mais uma coisinha. Se alguém tiver dúvida, pode contar com a Elza ou comigo. Quem sabe, Elza, a gente bota uma caixinha de perguntas agora no nosso story. Se alguém ainda tiver dúvidas, manda uma pergunta para ti ou para mim. Ok? Ou através do DM também.
Também, estamos disponíveis. Então tá certo. Um abraço. Tchau, Valeu. tchau. Um abraço. Tchau.